Obrigado, Senhor, porque o Senhor já fez maravilhas nessa noite. Deus já fez grandes coisas e agora esse tempo da palavra também é muito importante, porque é a palavra do Senhor que nos lava, é a palavra do Senhor que nos liberta e que gera fé em nossos corações. Você pode perguntar como algumas pessoas têm mais fé que as outras. Provavelmente elas ouvem mais a palavra, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então é pela palavra que nós recebemos fé. Não é pelos momentos intensos de adoração. Isso é bom, é maravilhoso, é quebrantamento, é louvor. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Então por isso a gente louva bastante, porque Ele vem e Ele cura. É um caso dele contigo. E a gente ouve muitos testemunhos depois. Olha, fui curado aquele dia, aquele outro dia. Estava lá, fui curado. E é tão bom saber que Deus continua operando. Sabe por quê? Porque Ele disse, os sinais acompanharão os que creem. Eu sei que tem a apresentação dos bebês depois, agora eu olhei para a Agatha lá e lembrei. É depois da palavra, depois da oferta, vai ter o momento da apresentação das crianças. A gente faz às vezes antes. Olha aí, o Rafael está aqui, que maravilha. Então vamos lá, quem nos visita pela primeira vez desse lado, levanta a mão para que a gente possa te ver. Olha aqui, são os irmãos do pastor, é isso aí. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Atrás lá alguém levanta a mão, que eu não vi, ali. Bem-vindo em nome de Jesus. Aqui alguém nos visita? Aqui na frente, a esposa do Sandro. O Sandro já veio no evento de homens. Lá atrás, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Aqui além do pastor, a esposa. Vocês já levantaram a mão antes, né? Sejam todos bem-vindos, vocês são muito amados. São os convidados lá de Canoas, né? Sejam bem-vindos. Mais mãos levantadas lá. Então vamos dizer no 3, como sempre. 1, 2, 3. Bem-vindos ao avivamento. Um lugar em que Deus nos escolheu para realizar muitos milagres. Nós somos conhecidos como, e gostamos de carregar esse título, uma igreja que provoca milagres. Nós entendemos que todos os milagres, ou a maioria deles, 99%, eles foram provocados. Que você precisa provocar o seu milagre. Porque nós aprendemos que os céus reagem à nossa fé. Deus é bom o tempo todo, então, porque alguns recebem seus milagres e outros não, porque pessoas provocam. E a maioria dos milagres ainda, essa é uma outra mensagem, eles foram profetizados antes de acontecer. Até a mulher que sangrava, eu sempre falo isso aqui, né? Ela disse, se eu apenas tocar, eu serei curada. Ela tocou e foi curada. Para o cego, Jesus pergunta, o que tu queres que eu te faça? Que eu torne a ver. Então a pessoa precisa falar antes. Então já vai profetizando, já vai dizendo, eu preciso tal coisa, tal coisa. A Bíblia diz, um dos versículos meus preferidos também, agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. Então se agrade dEle e tenha desejos, volte a sonhar, porque Deus realizará os desejos. Essa é a promessa da Bíblia, nem é minha, tá? Fique à vontade para Deus realizar os desejos do teu coração. Dados os avisos, não apresentei, a minha esposa fez a abertura do culto, tá? Para todos que nos visitam. Ela é depois de Jesus, ela é a luz dos meus dias. Tô louco pelo retiro de casais. Bem, vamos para a palavra então? Sem demora. Nós temos uns testemunhos, veja o Wellington lá atrás, que os dias tem que testemunhar tudo que ele está vivendo. Mas nós vamos para a palavra. Abra sua Bíblia, vamos ler Mateus 5. Mateus capítulo 5, versículo 13. Mateus 5, do 13 ao 16. Mateus 5, do 13 ao 16. Diz assim, posso ler? Também será projetado ali para aqueles que não têm Bíblia. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, como que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Isso aqui são palavras de Jesus, do Sermão da Montanha. Jesus falando, vós sois o sal da terra. O sal perdeu o sabor, só serve para ser pisado pelos homens. Também diz aqui no versículo 14, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre nem se acende a candeia e se coloca debaixo da mesa, mas em cima, no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, Jesus nos dá esse título. Nós gostamos de títulos humanos, assim, que a igreja até títulos eclesiásticos.
Então, tem os 5 ministérios também que Jesus mesmo dá, né? E Deus mesmo chamou uns para apóstolos, uns para profetas, evangelistas, pastores e mestres, lá em Efésios 4:11. Tem os dons espirituais, os 9 dons que nós recebemos do Espírito Santo, e quando recebemos um deles, ninguém tem os 9, mas tem lá 9 dons. Então aí nos marcam o profeta, o pastor, o evangelista, isso, aquilo. Mas Jesus disse que todos nós somos essas duas coisas aqui. Todo cristão é sal e luz. Sal e luz. E o sal, quem já comeu uma comida sem? Quem almoçou hoje? Todo mundo almoçou? Alguém está de jejum? Estava com sal a comida lá? Se falta o sal, fica sem gosto. Fica sem gosto. Só o sushi tem sal. Eu não gosto e não como. Nada contra, tá? Ela gosta. A minha filha também gostava de sushi dela. Eu estava em Santa Catarina. Não, sei lá onde que eu estava. Eles pediram sushi, eu pedi ovo frito. E fizeram para mim. Então assim. Mas estamos falando de sal, né? Comida. Lembrei você da comida. Então, o sal, se tiver em excesso, ele prejudica o alimento. Mas se tiver falta, ele faz muita falta. Então, se você é um agente secreto lá onde você trabalha, onde você vive, você está sem graça lá. Está sem sabor, porque você não tem representado o teu Senhor lá no lugar de trabalho teu. Eu escolhi esse versículo para falar, mas a mensagem de hoje, eu gostei da última palavra do versículo 14. Vós sois a luz do mundo, não pode escolher uma cidade edificada sobre um monte. E aí, a Raquel, nossa líder da escola bíblica aqui, pastor, ela pediu permissão e buscou um material para passar para as nossas crianças. E está passando esse ano todo nas escolinhas, eles estão lá aprendendo. E ela trouxe o material da igreja do pastor Theo Hayashi. Quem conhece, levanta a mão. Theo Hayashi. Ele organizou o Descende, né? É um homem muito abençoado, assim. E a igreja deles são muito prósperas, né? Muito abençoadas. E eles estão ensinando para as crianças sobre os 7 montes, as 7 montanhas que precisam ser conquistadas em influência pela igreja. Então é isso que eu vou falar para vocês. Eu aprendi essa semana, busquei do Espírito Santo para pregar sobre as 7 montanhas, porque as grandes igrejas têm pregado isso há muito tempo. Se você for pesquisar na internet, você vai ver todo pastor de renome já ensinou sobre isso, e provavelmente bem melhor do que eu. Vou ensinar aqui, mas o Espírito Santo vai estar aí no meio de vocês, levando ao coração de cada um de vocês aquilo que é para a sua vida, para a sua família, também para a igreja do pastor. As 7 montanhas, a igreja como influência na sociedade. Aí eu falo em montanha, eu já pensei no legendários. Vamos subir a montanha. Cadê o Leonardo? Raul, está lá atrás. Nós temos legendários aqui também, pastor, na igreja. O pessoal que vai para o monte, fica lá, num retiro. A influência que a igreja precisa exercer para que uma sociedade viva em harmonia com Deus. Deus conta com a igreja. A Bíblia diz para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida. Quem são a igreja? As paredes, os tijolos? Não, as pessoas que fazem parte da igreja. Então vamos ver lá, vamos começar lá no Gênesis 1:28. Abra lá, Gênesis 1:28. Nada aqui na família Abas inicia fora do início. O início é Gênesis e o Gênesis 1:28. Você está disposto a aprender um pouco mais conosco? Gênesis 1:28. O propósito original do ser humano. Há quem diga assim: você nasceu para quê? Aí uns dizem: eu nasci para adorar. É uma das suas funções ser um adorador de Deus. Eu nasci para isso, para aquilo. Mas Deus fez o homem com um propósito. Então nós temos que ir lá olhar para o propósito original, e aí nós vamos chegar naquilo que Deus tem para nós como pessoa. Gênesis 1:28. Se você quiser conhecer desde o 26, tem muita gente nova aqui convertida, pastor Alene, muita gente que aceitou Jesus, que veio, que não era evangélico. Então toda a pregação aqui eu tenho que trazer desde o... Então você não vai encontrar aqui na família Aba uma palavra assim de profundo conhecimento da exegese, do original, o que quer dizer. Não, a gente prega simples para que todo mundo possa entender. Simples, mas profundo. Então ali é a criação do homem lá em Gênesis 1:26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E o versículo 28,
E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Então, esses dias eu já falei sobre isso também, sobre o domínio que Deus manda ter aqui para o homem. É dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves, sobre a criação. Não dominar sobre outro ser humano, né? Então, não dominar sobre a esposa, mas liderar, servir. Liderar é servir, né? Esposa, se tratando disso. Mas existe aqui, dentro da bênção que Deus deu, uma ordem: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai. Para quem que Deus está falando? Para o primeiro casal. As pessoas queriam representar a Deus em toda a terra. Abra Isaías 2, capítulo 2, do 2 ao 3, vamos ver. Isaías 2 ao 3 vai dizer assim. Aqui já é o profeta, 800 anos antes de Cristo, falei lá do início, aqui é o profeta falando. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor, no cume dos montes, e se elevará por cima dos osteiros, e correrão a ele todas as nações. Irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa de Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, de Jerusalém a palavra do Senhor. Mas deixa o versículo 2 na tela, por favor. Nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor, acima de todos os montes. Nós cremos que nós vivemos os últimos tempos, os últimos dias. As dores de parto que a Bíblia fala já estão acontecendo. As dores que não eram, mas era o princípio do fim. Então ninguém sabe o dia nem a hora em que o Senhor Jesus vai resgatar a sua igreja. As gerações passadas esperaram, Jesus não voltou, está na nossa geração. Só que nossa geração está vivendo algo muito diferente das anteriores, né? Hoje está tudo mais rápido, está tudo mais... Com a tecnologia ajudou muito, atrapalhou muito. Também favoreceu muitas questões do mal, das guerras, por exemplo. Hoje alguém aperta um botão e termina com o país. Então está tudo muito rápido. Então o que nós como igreja devemos estar preparados para a volta do Senhor? Se voltar hoje, como está a minha vida? E Jesus disse: louco, amanhã te pedirão a tua alma, o que tu tem preparado? Tem que estar preparado para ouvir o soar da trombeta, que será como num piscar de olhos. Mas nós não vamos fazer nada esperando a volta? Não, nós temos que o reino de Deus ser implantado pelo nosso esforço. Foi isso, é isso que está na Bíblia, que desde os dias de João Batista até os dias de hoje, né? O reino de Deus é conquistado por esforço. Então existem montanhas a serem conquistadas, para que a gente não venha a ser pisado pelos homens, como está ali, que Jesus falou. Se nós perdermos o nosso sabor, nós vamos servir para ser pisados pelos homens, né? Vós sois o sal da terra, se o sal perder o sabor. Então o que é o sal perder o sabor? Perder a identidade. Se você não tem a tua identidade, você não sabe de quem você é filho, qual é a tua herança, qual é a tua parte, então você não tem sabor, você é só pó, e ao pó voltará. Porque nós somos três, somos corpo, alma e espírito. Então nosso corpo é pó, esse corpo aqui não vai subir, porque nós seremos transformados, um corpo incorruptível. Então geralmente o homem é pó. A nossa alma é onde ficam as emoções, que muita gente só tem alma e corpo, porque não recebeu Jesus como Senhor e Salvador, então está morto espiritualmente, morto para Deus. Mas quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós passamos a ser filhos de Deus. Está lá em João capítulo 1, versículo 12. Veio para os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, ganham o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém? Então, todo mundo nasce filho de Deus? Não, só quem recebe Jesus nasce criatura de Deus. Igual aos animais, igual aos plantas, tudo é criatura de Deus, tudo é maravilhoso. Mas filho é diferente, filho é herdeiro, promessa, filho tem direitos. Filho tem o direito até de viver longe da casa do pai, como o filho pródigo. Comer comida de porcos lá longe. Talvez alguém se encontre nessa situação hoje, veio nos visitar, ou está aqui, ou está mesmo dentro da igreja, mas está comendo coisas de porcos. Porque Jesus disse que tem o pão dos filhos em cima da mesa, disse para aquela mulher, e tem as migalhas dos cachorrinhos. Você está comendo o pão ou está se alimentando das migalhas? Está ficando debaixo da mesa? E o que nos tira da mesa da comunhão, geralmente são nossos defeitos, nossos pecados. Não entregamos para o Senhor,
E aí o inimigo, que o nome dele é acusador, ele vem te acusar e você já não consegue mais olhar nos olhos dos seus irmãos, do seu pai na sua casa, do seu pai espiritual na igreja, e você começa a ficar longe e começa a se alimentar das migalhas. Mas na verdade existe o pão dos filhos. E o pai ali na parábola que Jesus contou, ele espera de braços abertos os filhos. Então seja filho, tenha sua identidade, seja salgue lá onde você está. Montanha, eu estou falando bastante, nem entrei na mensagem, né? E a minha esposa está ali olhando o horário já, pastor. Eu olho o pastor Alene e eu vejo assim, é incrível, mas às vezes as pessoas dizem, eu quero ser pastor, eu tenho um chamado, né? Tem a ver com a mensagem. Mas os preços, às vezes, para ser pastor são meio altos, né? O jovem dele, o rapaz, como era o nome dele? Gesiel, acertei? Gesiel. 27 anos, né? 25 anos. 27 é o meu. Diabetes. No hospital, aí lá o Sandro pediu oração lá no futebol, primeira vez. A gente orou, a gente colocou como igreja que oramos várias vezes. E o pastor lutou. E a mãe lutaram pela fé, fizeram vigília, e oração, a igreja reunida. E no final, o que aconteceu? Jesus levou. E a pergunta é, quando assim somos contrariados na nossa vontade, qual é a tua reação? Porque a aprovação vem para todos, nós todos somos provados. E o primeiro mandamento que está em jogo, amar a Deus sobre todas as coisas. E aí, mas eu amo a Deus, estou muito bem na igreja, na religião, mas aí Deus toca na minha família. Aí Deus toca em quem eu amo. E como eu reajo? O pastor reagiu. Eu tenho certeza que depois nós ficamos aqui, o Leonardo passou por isso também, perdeu um filho. Tem outros irmãos aqui que já passaram também. A gente já passou por isso, mas a gente fica mais íntimo de Deus, parece, né? Porque parece que a gente encontra mais a Deus no meio do sofrimento. Quando a gente está sofrendo muito, a gente vai para um lugar que a gente não consegue ir quando não está sofrendo tanto. É o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. A gente começa a entender essas linguagens tão lindas da Bíblia de falar, mas entender mesmo é só quando Deus toca. Assim, aí vinha vários versículos, agora saiu um pouco da mensagem. Vários versículos vinham para mim na época, assim. Sabe aquele versículo lindo que todo mundo gosta? Nem olhos viram, os ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E aí a gente fica esperando o carro novo, né? Casa, o carro, a viagem, o avião. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus revelou pelo Espírito, finaliza assim. E às vezes o que Deus tem preparado para aqueles que o amam é um baita teste. Que a gente só vai entender lá na eternidade o porquê. Mas nós já entendemos, pastor. Deus levou e nos deu tudo isso. E não vai parar mais de vir filhos e filhos para casa. Se está debaixo de ação também, pastor, prepara o teu ministério. Alarga o espaço da tua tenda, porque vai transbordar para a direita, para a esquerda. Eu era um pastor antes de Deus levar meu filho. Depois Deus levou meu filho, eu sou outra pessoa. Eu tenho certeza que o pastor é outra pessoa. Deus preparou vocês. Quem roda no teste, fica à beira do caminho. Mas quem passa no teste, Deus mostra. Esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Deus estava escondendo sobre Jesus, né? Escondia Jesus por causa que ele sabia que a hora que revelasse quem era o seu filho amado, todos iam querer matá-lo. Mas um dia que Jesus obedeceu e se batizou lá no rio, aí Deus bradou do céu, esse é meu filho amado. Opa, é ele então é ele. Só tinha revelado para alguns, só alguns sabiam. Mas às vezes tem uns atos na terra que umas reações nossas que agradam o coração de Deus, e ele diz, esse é meu filho amado. Então quando você passa por uma luta, meu irmão, minha irmã, uma prova, Deus não está querendo que você afastar você dele, Deus está querendo aproximar você dele. Porque às vezes está tão perto de Deus, mas está de costa. Olha a imagem que vem assim. Aí você está olhando para lá, Deus olhando para lá. Então fica tão pertinho, olha com a mesma visão. Tem uns montes a serem conquistados aí. Teve uma pesquisa nos Estados Unidos, e agora é importante para você. Teve uma pesquisa em que 3% só da membresia de uma igreja, ela acaba se envolvendo ministerialmente e vai para um chamado de tempo integral. 3%. Então aqui na igreja, se nós temos em torno de 400, 500 pessoas, 3% disso quanto que dá? Para cada 100, 4. 5. 5 pastores. 5. Fala aí, pastor. Me ajuda, irmão. 12. 3% é 3 para cada 100. Eu achei que era 1%, tá certo? 12. Para 500 pessoas, 12. Tá, e os demais? Qual é a missão dos demais? Qual é o propósito dos demais? Qual é o chamado seu? Aí que nós vamos entrar. Então,
Vamos lá, os montes. Vou falar para você as montanhas que precisam ser conquistadas. A primeira é família. As famílias é a base de uma sociedade. Tá, essa aqui não é uma teologia, é uma visão que Deus deu. Sabe para quem? Desculpa, havia esquecido de responder. Essa visão é do cofundador do Geocum. Eu anotei o nome dos homens aqui, os nomes em inglês eu tenho dificuldade de falar. Tá, Deus deu essa visão dos montes para eles, esses dois grandes homens de Deus. E eles sentaram, e aí eles passaram a ensinar. Então escreveram livros sobre isso, e muitas igrejas ensinam. E eu estou ensinando hoje daí. Tá bom? Então não é minha, eu inventei isso daqui, não. Só estou passando. Então o primeiro monte que eles defendem é a família, que é a base de toda a sociedade. Que o cristianismo, ele deveria ser o modelo familiar. O modelo que Cristo ensinou. Maridos, amem a vossa esposa como Cristo amou a igreja. Esposas, sejam submissos aos maridos, como ao Senhor. Mas as igrejas distorceram isso para oprimir as mulheres. Mas a submissão é estar na mesma missão. E é do lado, não é atrás. É juntos. Família, os filhos, como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Então, família. Você está construindo uma família? Está cuidando da sua família? Quando se fala de família, as pessoas que não são cristãs têm que olhar para a sua família, para você dizer, lá tem um modelo de família. Se você não é modelo de família, peça oração, ore até que seja. Porque dá para ser, dá para melhorar. Dá para ser modelo de família. A família é a base de uma sociedade. Gênesis 2:24, talvez está tropeçando aí, ó. Deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua mulher, se tornarão os dois uma só carne. Josué 24:15, ele diz, o homem da casa vai lá e diz, vocês escolhem os deuses que vocês querem seguir, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E não tem negociação. Se você é sacerdote do seu lar, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Meu filho é adolescente, meu filho não sei o que, não sei aonde. Eu lembrei, uma vez um filho de um amigo meu, adolescente com 12 anos, 13, fala assim, não vou na igreja, então vou cortar a internet, não tem mais internet essa semana. Eu veio na igreja, foi na igreja. O que está faltando é homem de verdade, que usa calça e usa cinta. Se você é crente, o seu filho não quer, tudo bem, depois dos 18 já é responsável. Porque eu falo, porque o meu está ali, ó, não queria vir, está até com o braço quebrado. Não, estou brincando, o braço quebrado foi de um acidente. Mas eu dou essa instrução aqui, pastor, para as pessoas, olha, a Bíblia diz que a estultice nasce com a criança, mas que a vara da disciplina vai afastar a criança da estultice. Então os filhos começam a mandar em casa quando tem 2 aninhos, e vão mandando aí. Só falta construir um troninho para ele sentar e mandar o pai e a mãe. É o reizinho da casa, porque é bonitinho. Não, ele tem que ser amado, cuidado, é um direito dele, está até no ECA, no estatuto do adolescente, cuidar e zelar das crianças. Mas ele não manda em casa, quem manda são os pais, que dá direção, disciplina. Não, vai mandar em você com 12, depois vai mandar na professora, depois vai apanhar da polícia na rua. E a culpa é da polícia. Não, é você que fez tudo o que ele queria, nunca ouviu um não. Aí por isso que Deus pega, leva teu filho, para a gente ouvir não de Deus, né? Não, Deus dá vida, eu já curei, não, nada. É porque a gente tem que aprender a ouvir não de Deus. Nosso Deus não vem para nos servir, nós é que servimos Ele. E se estamos dispostos a segui-lo, Jesus diz, pega a sua cruz e vem. Então não abandone a sua cruz, meu irmão, minha irmã. Tuas cicatrizes e dores são os teus diplomas no cristianismo. Então, Josué, eu me inspirei porque eu li Josué, quando ele diz, acho muito forte isso, né? Ele diz, olha, o povo, ele estava liderando e o povo ali começou a adorar outros deuses. E ele diz, não, vocês escolhem os deuses dos vossos pais, dos povos que nós enfrentamos. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então primeiro eles, só que não adianta vocês dizer assim, meus filhos vão servir o Senhor, eu não. Eles não vão ouvir seus conselhos, vão ouvir seu exemplo. Então, primeiro monte a ser conquistado. Por que é montanha? Porque é difícil, tá? Eu estou falando aqui, parece ser fácil, não é fácil. É muito difícil. Mas não é impossível, porque não é impossível para Deus. Dá tempo ainda, assim, enquanto tem vida tem esperança. Quando não tem mais vida, não tem mais jeito, né, pastor? Aí tem que aceitar, tá com o Senhor, tá lá, tá melhor que aqui. Mas enquanto tem vida, tem jeito. Meu Deus, agora os filhos vão ficar bravos comigo. Então, a aplicação, os pais discipulando os filhos, casamentos restaurados, famílias sendo exemplo no reino de Deus. Uma declaração profética, você pode fazer aí? Diga assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Feche teus olhos e declare isso aí. Porque no ambiente profético, palavras viram sentença. Lembra que eu falei que os milagres são falados antes deles acontecer? Talvez ainda não sirva toda a tua casa, mas se você está declarando, vai acontecer. Porque nós estamos diante de um Deus Todo-Poderoso. Digo assim para
para aqueles que não nos conhecem, você pode não estar gostando do pregador, do pastor, não gostando da minha aparência, mas não tem como você não gostar de Deus que está aí do teu lado, querendo tocar na sua vida, tocando, transformando e abençoando você. Então, tem uma outra montanha que precisamos influenciar, que está na nossa área, está na área nossa, qual que é? A religião. A religião. O que é a religião? Projeta para eles Mateus 16, do 18 ao 19. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por que a sociedade está do jeito que está, né? Uma destruição total, guerras, violência, jovens desaparecidos, sendo encontrados mortos, né? Filhos sem pais, tudo uma destruição total. Porque parece que o cristianismo, parece que os cristãos perderam o sal que perdeu o sabor, que é o que Jesus advertiu para não perder. Porque parece que daí estamos sendo pisados pelos homens. E não é para ser pisado. Jesus disse, olha, a vela que vocês são não é nem para botar embaixo da mesa, é para ficar em cima. Aí as igrejas antigas, por um desconhecimento, falam assim, quer aparecer, está em cima. Mas Jesus quer para estar em cima, é para ser modelo, para ser exemplo. É o topo da montanha, quando eu estou falando das montanhas, é o topo, é subir no topo. Para influenciar, não para dominar, para influenciar. Então, nesse caso aqui, a igreja, Jesus disse, quando Pedro teve a revelação de quem era Jesus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Pedro, não foi carne e sangue que te revelou, foi meu Pai que está nos céus. Agora eu te dou as chaves do reino dos céus, e o que tu ligar na terra será ligado no céu, o que tu desligar na terra será desligado nos céus. Sobre ti edificarei a minha igreja. Sobre esta afirmação, não é sobre a pessoa do Pedro, é sobre o reconhecimento de que ele é Cristo. Eu edificarei a minha igreja, e o quê? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As igrejas, ao mesmo tempo que estão lotadas, na segunda-feira as portas do inferno estão abertas e as pessoas entrando. O inferno é a ausência da luz, é onde tem trevas, onde tem escuridão, a ausência de conhecimento, a ausência de sabedoria de Deus. Então é triste saber disso, que mesmo vindo às igrejas, olha que linda a igreja, tem aqui, 300 pessoas hoje. Tá, e quantas pessoas tem no shopping de Canoas hoje? E quantas pessoas presas aos remédios, aos vícios, à depressão, quantos suicídios, quantos acidentes por alcoolismo, quanta coisa ruim. As portas do inferno estão abertas. Só que Jesus disse, Pedro, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. É por isso que a igreja é perseguida, é por isso que não querem que você venha na igreja, é por isso que você não vai na igreja, é porque, sabe por quê? Porque no mundo jaz o maligno, e colocou um véu de cegueira, e as pessoas não vêm num lugar como esse, onde vai cantar louvores, onde vai ouvir uma mensagem, ouvir Deus falar. As pessoas não vêm, as pessoas não vão. Só que nós viemos do Senhor e para lá nós iremos. Prepare-se para encontrar com o Criador. A morte é certa, irmão e irmã. Eu nunca fui um pastor assim de assustar os outros, né? Mas você vai morrer um dia, e você vai comparecer diante. E eu fico pensando assim, e aqueles que não negam a Deus, mas não cresceram, vão morrer. Deus é eterno, Deus é o autor da vida. Vão chegar e dizer, eu não conheço, eu neguei a tua existência. Mas eu amo Deus. Deus escolheu assim, mandou Jesus para ser a única ponte entre Deus e os homens. Jesus, ao subir, ele disse, eu vou deixar meus representantes na terra, a minha igreja. Jesus deixou a igreja, não é essa placa, não é a família Aba, não é só tu, é toda a igreja cristã. Representa ele, é a noiva dele, vai se encontrar com ele. Mas o mundo não gosta da igreja. João escreveu isso, ele era a luz do mundo. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Nós lemos que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, mas o que o homem fez dali a pouquinho? No capítulo 13 já, ele pecou e ele se escondeu de Deus. Se tapou com folhas, não. Onde está você, Adão? Deus está perguntando, onde você está? Que eu não te vejo na igreja. Porque na igreja, que você tem comunhão, que o poder do sangue desce pelos membros do corpo. Se você é um membro fora do corpo, você está morto. É uma mão amputada, já viu? Ficou fora do corpo, não recebe. Assim é o sangue de Jesus, ele só anda pelo corpo de Jesus, que é pela igreja. Então por isso as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Por isso você tem que amar a igreja. Davi dizia,
Ai, um dia nos teus altares vale mais do que 1000. O pardal encontrou casa, andorinho se uniu, eu encontrei os teus altares, Senhor. Um dia na porta da tua igreja vale mais do que 1000 nas tendas da perversidade. E esse é o coração de Davi. Por isso Deus olhou para ele e disse: achei Davi, homem segundo o meu coração, esse fará toda a minha vontade. Tem prazer na igreja? Oh, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Como não amar a igreja e ser cristão? Porque Jesus amou tanto a igreja que Ele morreu pela igreja. Que amor é esse? Mas que a igreja é as paredes? É você que é amado. É por você que Ele morreu. Cutuca a pessoa do teu lado. Foi por você. Foi por você. Foi por você. Morreu por você. Então a igreja. Mas as religiões. Mas onde está a igreja hoje no Nova Santa Rita? Onde está? Está escondida dentro dos prédios no domingo de noite. Nos outros dias da semana. Nós somos igreja viva lá fora, irmão. Onde nós estivermos sendo sal e luz. Ah, esse daí, o que está acontecendo? Ele é da igreja. Ah, daí o demônio, as pessoas demais. É da igreja. Não faz mal. Odiaram o nosso mestre. Crucificaram ele, mentiram. Zombaram dele. Negaram ele. Mas ele nos amou. E venceu a morte e o inferno. No final, vamos estar com ele na grande festa da vitória. Sabe as campanhas políticas, Deus prepara a festa da vitória, daí um lado só comemora, porque um não dá, né? Um não ganha. Mas a nossa festa já está garantida, da nossa vitória da igreja. Porque Jesus disse na ceia, Ele disse: olha, vamos tomar aqui, né? Esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. E não comerei mais do cálice aqui, só no meu reino. Aí vocês vão estar comigo, nós estaremos com Ele. Montanha da religião. A igreja não existe apenas para reunir pessoas, existe para enviar discípulos. Jesus disse: ide por todo o mundo. A igreja é um centro de treinamento para transformar a sociedade. É por isso que tentam acabar com a igreja. Por isso que em alguns países é proibido a igreja, é proibido a Bíblia, porque a Bíblia é ferramenta, é palavra de Deus. Tudo bem, a igreja faz parte da igreja, edifica a igreja, ama a igreja, investe na igreja, beleza. Outra montanha, porque são 7, né? Eu não li todas para você. Vamos por uma, a montanha da educação. Nossas crianças que agora estão aprendendo sobre as montanhas lá dentro, porque nós não estamos pensando só nessa geração, mas que eles crescerão. Tá, mas como conquistar a montanha da educação? É lá que forma as nossas crianças. Enquanto nós não prepararmos as nossas crianças para estudar, para poder ser uma professora, para poder concorrer ao cargo, para poder ser diretora, para dar direção para o que vai ser feito dentro da escola, então nós seremos pisados pelos homens. Aí nós temos que ficar assinando cartinha que nossas crianças não podem participar da festa do Halloween, do não sei do que, não sei do que, não sei do onde. Por quê? Porque a diretora serve a Beuzebu e pisa nos crentes. Sabe por quê? Porque o crente perdeu sabor. Porque nós, no início lá foi nos dito no passado: no mundo jaz o maligno. Então não estude, porque Jesus está voltando. Não trabalhe, não se dedique. Nós temos que estude, seja o melhor da tua turma. Faça o que tem que ser feito. Acorde antes, vai deitar depois. Chegue antes no trabalho. Por quê? Porque é assim que nós vamos chegar no topo dessa montanha de educação. Deus disse lá, através de Salomão, no Provérbio 22:6: ensina a criança no caminho que deve andar, e mesmo depois de velho não se diz. Então as nossas crianças são terras férteis, e vai nascer ali a semente que foi plantada. Então quando você não tem sede de ser alguém lá, quando nossos jovens não são instruídos para ser alguém, bora lá, montanha de educação. Professores cristãos, estudantes cheios do Espírito Santo, pesquisadores comprometidos com a verdade. A quarta, montanha do governo. Essa é do diabo. Montanha do governo, irmão. O que o governo faz? É no governo que cria as leis, que estabelece as leis que nós temos que cumprir e temos que honrar as autoridades. Mas muito tempo a gente falou assim: política é do diabo, não vou me envolver. Então deixa eles fazer as leis para nós termos que cumprir, porque se nós desobedecermos as leis, nós estamos descumprindo a lei, é crime, e descumprindo a lei de Deus, que é para honrar as autoridades. Então por que não? Provérbios 29:2. Projeta para eles, Provérbios 29:2. Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Essa versão não está muito boa dessa Bíblia, mas assim: quando os justos governam, o povo se alegra. Quem é justo? Quem é justificado por Jesus Cristo? Quando os ímpios governam, o povo geme. Não é o que está acontecendo? Não é o que acontece? Está na Bíblia.
Mas nós entregamos, né? Porque é do diabo. Não, nós temos que tomar posse. O propósito original, Gênesis 1:28, tem a ele domínio, tem a ele governo. Claro que Eva cedeu, entregou esse domínio, esse governo para Satanás. Mas Isaías falou, né? O menino vai nascer, o filho vai se nos dar, o governo vai vir sobre seus ombros e ele será maravilhoso conselheiro, Deus forte para a eternidade, príncipe da paz. Jesus veio e trouxe de volta o governo e disse: todo o governo, toda a exousia, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. E agora eu dou para quem? Para a igreja. Portanto, ide, façam discípulos de todas as nações. Então Jesus não nos mandou fracos e descomprimidos e oprimidos. Ele disse: olha, vocês vão como ovelhas do matadouro. Sim, o mundo vai odiar vocês, mas eu vou dar as palavras de sabedoria para vocês. Então, quando vamos orar para que Deus levante líderes para promover justiça. José governou o Egito, livrou o povo dele da morte, da fome. José foi um governador. Daniel, conselheiro dos reis da Babilônia, lá no governo, um homem de Deus. Ah, como seria bom se tivesse um homem de Deus lá podendo dar conselhos, podendo conquistar essa influência de ser respeitado. Ah, quando eu for fazer uma lei, vou consultar o fulano, o ciclano, porque eles temem a Deus. Eles chegaram no topo da montanha. José governou o Egito, Daniel governou na Babilônia, Neemias reconstruiu Jerusalém. E para o versículo para todo crente aí, Romanos 13, projeta para eles do 1 ao 5. Sabe por quê? Porque a gente não faz, a gente não busca, não se especializa, não separa ninguém aqui. Vamos estudar política, vamos estudar ciências políticas, vamos preparar você para ser um futuro candidato, para ser alguém que vai fazer a diferença. A igreja deveria pensar isso, deveria fazer isso. Olha, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso quem resiste e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados, está falando de juízes, não são terror para boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faça o bem e terás o louvor dela. É um conselho maravilhoso para os crentes, tá? Fala primeiro que toda autoridade é constituída por Deus, porque a autoridade é uma das características de Deus, uma das essências de Deus é a autoridade. Lembra quando Davi toca na veste de Saul, ele diz: ai de mim tocar no ungido. Ali está falando, a veste significa uma parte de Deus, Deus é a autoridade. Então toda a autoridade constituída, ela representa Deus. E é tão triste ter que submeter uma autoridade que não teme a Deus. Mas Daniel diz: é Ele que elege reis e remove reis. Mas quando o povo consegue colocar alguém justo, o povo se alegra. Quando coloca um ímpio, o povo geme. E aqui eu não estou defendendo nenhum partido político, nada, irmãos. Estou falando que é uma realidade que a Bíblia traz. Esse versículo 1 serve para lei, tá? Para os jovens que estão aqui, para você que está aqui. Não quer temer a autoridade? Faça o certo e ande bem. A Bíblia diz: procure apresentar-se a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra, não ter do que se envergonhar, não temer a autoridade. Irmão, é quando você comprar o carro, não rebaixar ele. Se é ilegal, não faça. Você vai envergonhar, você é sal que perde o sabor. Eu não conheço ninguém que rebaixou o carro, irmãos. Eu estou falando porque, assim, como é bom poder entrar no carro e dirigir. Tudo certinho, estou com cinto, estou com carteira, com documento pago. Então daí as pessoas: mas me pararam, aqueles policial grosso, não sei o quê. Mas tu estava tudo certo. Não, está errado, irmão. Está errado, não tem como. A Bíblia diz que está errado. Não quer temer autoridade? Faça o certo. Ele até deixou o versículo ali. Não, é o último que ela projetou antes. Então, irmãos, para a gente ser sal e luz, como é que é luz? Daí eu pago uma pressão, né? Porque às vezes eu vou num lugar e os carros estacionados na mão contrária. E eu vou botar o meu também. Daí eu pensei: mas eu sou pastor, eu tenho que botar certinho. Porque um dia eu estacionei errado na frente da farmácia, o guarda veio me xingar, eu tive que ficar quieto. O guarda municipal esperando, ela chegou a comprar um negócio, eu fiquei parado ali com o pisca-alerta ligado. Ele disse: não pode ficar aqui. Eu disse: que vergonha. Você acha que eu reclamei? Me deu uma vergonha. Eu disse: não, já estou colocando ali só um pouquinho, moço. Coloquei o carro ali, porque a pior coisa ainda é o crente que está errado e reclama. Não, pessoal, quando se fala da cruz, não é só das lutas, assim, é que tu precisa ser luz para estar em cima da mesa. Meu irmão, tem que fazer certas coisas. Eu quero ser alguém na igreja, eu quero estar lá em status, louvor, quero poder estar Cara, uma vez eu dizia para minha esposa: olha,
Para mim colocar a plaquinha no meu carro de Jesus, eu tenho que dirigir 100%, Senhor, e não reclamar de ninguém, e não. Você que coloca da família Aba, ou coloca ali da geração eleita, por favor, dê um bom testemunho, né? Dá um bom testemunho na rua, irmão. Pensou o cara descer do carro bravo contigo e tu começar a orar no volante. O cara tá chorando, não, tô orando por você, Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu te amo, irmão. E o cara, eu queria uma briga. Não, mas eu te amo. É utopia isso, né, Sandro? Não pode ser real. Não, mas dá para fazer. Jesus fazia essa diferença. Mas está ali na Bíblia, honra em toda a autoridade, então honra a professora, está a plaquinha aqui, não estacione, não estacione. Pastor, no domingo falar isso aqui, pastor, aqui do loucura, né? Mas é bom para a igreja, né? A esposa falou assim, olha o horário, vai ser 9 horas, e nós estamos na montanha do governo. É que para respeitar o governo, eles fazem as leis todas erradas, a culpa é nossa, porque cada povo tem o governo que merece. Tem a montanha dos negócios, da economia, agora vai ficar bom, tá? O pessoal gosta de prosperidade. A montanha dos negócios é um lugar a ser conquistado. Deus dá capacidade para produzir riqueza. Você acredita que Deus dá capacidade para produzir riquezas? Projeta para eles Deuteronômio: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança que jurou a teus pais, como se vê nesse dia. Então é Deus que nos dá força para produzir riqueza, sabia? Deus é que te deu força. Você tem um pouquinho a mais que o irmão, tem um pouquinho a mais. É Deus que te deu, meu irmão. A Bíblia diz, não se glorie o rico na sua riqueza, nem o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, mas o que quiser se dar, glorie-se em conhecer o Senhor e saber que é Ele que dá. Maldito é o homem que confia no homem. Então, se Deus dá força para produzir riquezas, também não vamos ser contra a prosperidade, né, irmãos? Como é que eu vi um cortezinho do pastor Cláudio Duarte? Chegou, na época de Salomão era rico, Abraão era poderoso e rico, Jó era riquíssimo, ganhou tudo em dobro depois da aprovação. Chegou na minha vez, tem que ser pobre? Aonde isso? Os apóstolos morreram todos, pastor, morreram, mas foram muito ricos, sabe por quê? Todo mundo vendia as propriedades e entregava aos pés deles. O dinheiro das propriedades, as ofertas na época dos apóstolos não era... Tanto que um trouxe só a metade e morreu, porque mentiu que tinha trazido tudo. Aqui tem um desbloqueio já. Então, como é que crescia a igreja? Porque vendia as propriedades, trazia e depositava aos pés dos apóstolos. E assim não havia necessitado entre eles nenhum. Nós já recebemos boas ofertas aqui, o pessoal já doou computador, celular, iPhone, mas propriedade ninguém... só ela doou para o sítio da igreja o terreno. Mas vai ter dias que a pessoa vendeu a propriedade e vai chegar aqui, né, Ariel? Quem sabe Deus vai te dar umas 3, daí uma tu dá para a igreja. Vai ter esses casos assim. Aí você devia dizer, eu quero ser. Porque se você chegar ao ponto de doar uma propriedade é porque você está muito bem. É que tem que querer, sabe? Tem que a graça do Senhor satisfará os desejos do teu coração. E se o teu desejo tem a ver com o aumento do reino de Deus, o crescimento do reino de Deus, Deus faz. Porque é Ele que dá força. A riqueza do diabo eu não quero. Aliás, o diabo... tem nada para oferecer, só vem para matar, roubar e destruir. Mas não, Deus que abençoe, toda vez que Ele abençoa, Ele faz prosperar. Provérbios 22, 29. Lembra da parábola dos talentos que Jesus conta? Que Ele deu 3 talentos para um, deu 2 para outro e 1 para outro. Por que Ele deu 3 para um? Porque esse tinha mais capacidade, ele havia se capacitado mais. Então você quer receber mais talentos? Se capacite mais. Não culpe Deus porque só um, porque você não se capacitou. E lá está falando naquela parábola de riquezas também, não está falando de dons, que a gente passa isso para os dons na igreja, né? Está enterrando os talentos. Não, ele está falando de dinheiro, moedas. E aqui o que está escrito? Homem diligente, viste o homem diligente na sua obra? Perante rei será posto, não permanecerá entre os de posição inferior. Tá, aqui está falando com os empreendedores aqui. Você que é empreendedor. Viste o homem negligente. Tem algumas versões que é o homem dedicado, que ganha a sabedoria de Deus para fazer bem feito o seu produto. O homem que deu, porque é Deus que nos dá força para fazer riquezas, não é? No outro versículo. Aqui o homem prudente, o homem habilidoso, ele fez alguns cursos e ele aprendeu. E o Senhor está dizendo no Provérbios que ele se apresentará, ele será levado diante de homens importantes, diante de reis. Não servirá a homens simples. Então a riqueza, a montanha da prosperidade, a montanha não é prosperidade o nome? Da economia, dos negócios, é para o homem habilidoso, para a mulher habilidosa. Em seu trabalho, se especialize naquilo que você faz, faça melhor do que os outros, faça diferente, faça o que ninguém fez do jeito que ninguém fez, como ninguém fez ainda, faça melhor. Habilidoso, ele se apresentará diante dos reis da terra, dos senhores da terra, dos grandes empresários da terra.
É isso que a Bíblia está dizendo. Não se apresentará diante de gente. Aqui fala essa versão da Bíblia, vou ter que mudar para eles lá. Não se apresentará diante de pessoas, sabe? Vamos falar de alface, tá? Alface. Nesse caso, o homem é habilidoso. Ele plantou um pé de alface. Só que como ele é habilidoso, Deus deu para ele sabedoria, ele colocou um esterco orgânico ali melhor, não sei o que ele colocou, fez, e o alface dele ficou enorme. Daí ele não vai vender aqui no Primavera. Vai negociar com o Simples. Ele vai ser levado diante do Bourbon. É isso que a Bíblia está dizendo. Viste o homem diligente na sua obra, perante reis será posto, não permanecerá entre os de posição inferior. Desculpa, o Márcio está aqui. Mas irmãos, é isso aí, entendeu? Essa vontade tá dando, entendeu? Assim, ó, a resposta, o milagre é provocado, você que provoca o milagre. Deus vê o teu esforço e Ele te honra e Ele te compensa. Montanha dos negócios, citamos alguns versículos, a outra montanha da mídia, televisão, onde forma a opinião das pessoas, nos canais de notícias, nos canais importantes. Mas quem domina isso hoje? Algum cristão domina? Não. Então tá aí. Por quê? Não busca, não há capacitação, não há entrega a teste. Alguns estão sendo testados e serão levados em nome de Jesus. Quem eram as mídias do apóstolo Paulo? O Lucas. O médico escrevia e por isso nós temos acesso a Atos dos Apóstolos hoje, porque Lucas escreveu, eram as mídias da época. Aliás, na época da Reforma, a Bíblia, Gutenberg que desenvolveu a prensa, saiu a primeira escrita, um homem cristão. Os melhores hospitais, as maiores universidades, Harvard, não sei nem dizer o nome, é o topo de um cristão fez. Você sabia? Dá para fazer. E você vai ver o testemunho desses grandes, eram ninguém, eram como a gente, nada. E Deus os levou a fazer grandes coisas. É que os teus grandes sonhos exaltam o grande Deus que você serve. Então sonhe grande. Mídias, internet, rádio, televisão, jornais, redes sociais, para proclamar a Cristo. Montanha das artes, da cultura e entretenimento. A arte também pode glorificar a Deus, mas hoje é usada para teatro, cinema, literatura, pinturas. Pode anunciar a beleza e a esperança do reino de Deus. Muitas coisas que foram anotadas aqui. Fomos chamados apenas para encher um templo de gente, a montanha da religião, ou para encher uma cidade da glória de Deus? Onde é que nós podemos atuar? Vamos orar para Deus levantar médicos cristãos, advogados cristãos, empresários cristãos, professores cristãos. Alguém que tem fé vai dizendo, eu quero, se você não quer. Policiais cristãos, políticos íntegros e cristãos, artistas cheios do Espírito Santo, comunicadores com verdade. Olha essa frase, cada profissão sua pode ser um púlpito para manifestar a glória de Deus. A sua profissão é um púlpito. Lembra que eu falei que 3% dos cristãos de igreja se tornam alguém com... Por quê? Porque o propósito está em você ser lá, luz e sal. O teu chamado é esse. É ser um escritor cristão, um empresário cristão, um bom funcionário cristão, sei lá o que, um professor. Nós é que temos que dar o ritmo, vamos dizer assim. É o cristianismo que foi chamado. Jesus não morreu na cruz para que a gente ficasse escondido debaixo das mesas. Ele disse que você tem que ser colocado em cima do velador. Amém, glória a Deus. Queria chamar os irmãos do louvor. Vocês podem vir à frente. Deus hoje está chamando uma geração que quer conquistar os topos dessas montanhas na questão da influência. E se Deus já te deu influência, o que você tem usado? Sabe, Esther, ela ganhou muita influência na época. Ela ganhou o maior concurso de beleza da época. E a moça mais bonita, ela ia casar com o rei. Só que foi por isso que Deus deu aquela beleza toda para ela, ou graça aos olhos de quem julgou? Não, foi para salvar o povo que estava condenado à morte. O povo judeu estava condenado à morte. E ela estava se achando já, vamos levar para esse lado. Eu estou falando isso. Eu vou ser a rainha, casar com o rei. Aí veio o tio dela e trouxe ela a verdade. Disse, olha, você foi colocada numa posição de influência, mas talvez é para isso, é para salvar o teu povo. Da escassez, do sofrimento, da miséria. Sabe, José de Arimateia, ele era um discípulo oculto de Jesus. Um homem importantíssimo no Sinédrio. Quem era o outro discípulo oculto? A Bíblia diz Nicodemos. João capítulo 3 tem aquela conversa com Jesus. Mas na hora que mataram Jesus, aqueles que não tinham influência, que não tinham poder político, que não tinham nada para oferecer, tiveram que negar. Eu não conheço. Apóstolo Pedro, eu não conheço esse homem. Senão eles eram mortos também. Só João ficou lá aos pés da cruz com a mãe dele. Todos os discípulos, a igreja de Jesus fugiu. Mas alguém que tinha influência,
Alguém que era importante no Senado, a Bíblia vai dizer que eles foram lá diante de Pilatos: eu quero o corpo do crucificado, eu vou cuidar do corpo. E por que ele não foi morto? Porque ele era importante. A igreja do Senhor Jesus precisa das pessoas importantes. Precisa do humilde? Sim. Precisa do crente de oração? Sim. Precisa de todos, mas precisa ter pessoas que queiram serem alguém importante lá na sociedade, que um dia que forem fazer uma lei, vai se colocar: ó, eu não permito. Iam jogar o corpo de Jesus numa vala talvez, mas José de Arimateia levou riquezas e colocou Jesus num túmulo, numa rocha, um túmulo novo, maravilhoso, onde está lá até hoje, onde até hoje pode ser testemunha do milagre da ressurreição. Lembra Isaías 53 diz: será moído pelas nossas iniquidades, entre os malfeitores será crucificado, mas com o rico estará na sua morte. Em Deus não despreza ninguém. Porém Deus hoje está chacoalhando a igreja: olha, você precisa ser sal. Lá no seu ambiente de trabalho, na tua sala de serviço, na tua escola, onde você vive, você precisa ser sal, você precisa ser luz, você precisa querer crescer para ajudar a igreja, para ajudar o reino de Deus. Quantas pessoas estão morrendo sem atendimento? Quantos médicos cristãos nós temos? Parece que não combina ciência e religião. Claro que combina, Deus é o autor da maior ciência que existe. É que nós deixamos para o mundo. Mas essa mensagem de hoje tem uma finalidade: é despertar em você, igreja do Senhor Jesus, o desejo de conquistar essas montanhas. Tem 7 montanhas a serem conquistadas, você pode escolher. Amém que você prefira a igreja. Mas lembra dos 3%, o restante é para conquistar lá fora. É para usar a vida como testemunho lá fora, o proceder como testemunho lá fora. Coloque-se em pé, igreja do Senhor Jesus. Vamos orar, feche teus olhos. Qual área que você quer influenciar? Qual área que você quer se dedicar? Quando Saulo perseguia a igreja, Jesus olhou para ele e disse: ele vai ver o quanto importa sofrer pelo meu nome. Porque quando estou falando dessas áreas de destaque, eu não estou isentando vocês de sofrimento, mas dá para sofrer com um pouco,